José Augusto Rodrigues França, é uma grande honra estar ao seu lado. Eu tentei buscar um apoio para poder resumir algo sobre esse extenso currículo, esse histórico riquíssimo, né? E encontrei algo do tipo: um professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa, mais aspas, França é uma figura maior da cultura portuguesa, poesia, cinema, pintura, arquitetura, pouco há que não interesse a este homem renascentista que privou com os melhores criadores e pensadores do último século. Eu vou resumir assim, professor, para que o seu tempo possa, né? Muito bem resumido. Obrigada. Desligue, se faz favor. Tem que desligar o outro. Muito se tem falando, escrito, e muito bem, como acabamos de ver ou de ouvir, sobre Fernando Pessoa, a múltipla personalidade de Pessoa, sobre Sá Carneiro, sobre Almada Negreiros, sobre Amadeu Sousa Cardoso, entre os de Orfeu. Mas colaborador mais evidente do número 2, do fatídico número 2 de Orfeu, foi Santa Rita Pintor. Não só ele, Fernando Pessoa e Mário Sá Carneiro dedicaram a sua própria colaboração do número, como ele tem os 4 grandes extratextos que revelam uma nova personalidade na criação artística portuguesa, e também se deve a um dos grandes colaboradores desse segundo número, do Orfeu, Raul Leão, o primeiro texto de interpretação de Santa Rita Pintor, daí a ano e meio na revista Portugal Futurista. Assim tem sido e assim continuará a ser, naturalmente. O gênio dos outros 4 necessita de exegeses sucessivas, mas talvez também Santa Rita precise de mais alguma atenção. Alguma atenção eu lhe vou dar neste texto chamado O Guilherme Pobre, que assim mesmo ele se anunciava. Pouco se sabe da vida breve de Guilherme Santa Rita, nascido em Lisboa em 89 e aqui falecido em 18, em abril. Fora bolseiro para Paris em abril de 1910, como escolar das Belas Artes de Lisboa. Não ingressou na escola parisiense, tendo falhado as provas de admissão. Perdeu a Bolsa Nacional em 1912 por conflito com o embaixador da recente República Portuguesa, o jornalista militante João Chagas. Ele, Santa Rita, se gabava de ser monárquico, admirador de Dom Carlos Artista, pronto a escrever sobre a obra dele e a vir investir no desejo da restauração do regime que lhe daria poder, e devia ser acompanhado pelo regresso dos jesuítas que a República expulsara e a reinstauração da Inquisição. Sabemos por cartas de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, de 1915, já ele, Santa Rita, regressara a Lisboa em setembro do ano anterior, por causa da guerra, e aqui se movia no âmbito da Orfeu, de uma maneira que veremos, sempre em referência a Sá Carneiro, que lhe dedicaram os seus poemas sem suporte, no número 2 da revista, que veremos adiante. Já vamos ver o que ela representa para Santa Rita. Outra via de informação sobre estes anos da vida do pintor vem de uma biografia que, desde 1922, e sobretudo, o pintor Henrique Vilhena consagrou a seu primo, o pintor Manuel Jardim, que cruzou amistosamente Santa Rita em Paris e depois em Portugal, mas à distância de Coimbra para Lisboa, e não sem um mal-entendido que ficou registado em correspondência. E ainda de Vilhena, um artigo tardio que ficou a meio no jornal Átomo em 1950. Mais informação vem de outros contemporâneos de Paris e de Lisboa, dos anos ditos futuristas, que também em Paris foram ou desejaram ser os de Santa Rita, ali espectador da primeira exposição que em 1912 os pintores italianos apresentaram e que Aquilino Ribeiro reportara para a Ilustração Portuguesa em Lisboa. O famoso manifesto que em 1908 Marinetti
publicara no Figaro antes da chegada de Santa Rita, portanto teve tempo de por ele ser lido e endoctrinado, de modo a de volta a Lisboa, Santa Rita se declarar encarregado pelo teórico italiano de difundir a boa nova estética. Implicaria isso um contacto, mesmo de confiança, com Marinetti, a cuja conferência de 1911 assistiu, segundo reporta Diogo de Macedo, e os seus camaradas pintores, italianos quase todos, sobretudo Severini, instalado em Paris. Mas não há provas disso e pode suspeitar-se Santa Rita de efabulação. O que era a opinião vinculada pelas cartas de Santa Rita de Sá Carneiro, já porém posteriores e com razões de queixa, mas não só porque o poeta tivera o seu período de fascinação pelo pintor, ao conhecê-lo, e antes de lhe ter dedicado os poemas do Orfeu, onde pusera em versos do poema Apoteose, Marinetti mais Picasso igual Paris Santa Rita, pintor mais Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, 4 pontos de exclamação, é o que diz o seu poema. Em 1914, já na narrativa Confissão de Lúcio, publicada nesse ano, Santa Rita está presente sob o nome de Gervásio Villanova, personagem, escultor imigrado também, com o seu corpo macerado e esguio de linhas quebradas e a sua obra de torsos contorcidos, enclavinhados, monstruosos, dada a um público de coitados que não podiam sentir a sua beleza e, sobretudo, uma alma diabólica que domina o narrador até ao rompimento dramático da narração. Nas cartas que escreve a Fernando Pessoa, Sá Carneiro vai dizendo que com ele todo o cuidado é pouco, e descrevendo-o como um tipo fantástico, cada vez mais intolerável, insuportavelmente vaidoso, maçador e mesmo malandro. Até às queixas finais, já de setembro de 1915, após o Orfeu, quando o via disposto, ele, Santa Rita, a captar-lhe a revista Orfeu, que ele, Sá Carneiro, já não podia pagar na tipografia. E isso seria pior que a morte da revista. Assim escreve Sá Carneiro para Fernando Pessoa, e nela, porém, na revista, ele dera abrigo a 4 orquestres de obras suas, numa nova orientação de colaboração artística que se inaugurava no número 2 e no número 3 devia ser satisfeita por Amadeu de Sousa Cardoso. Já vimos a importância destas 4 obras quando, anteriormente, Sá Carneiro duvidara da sua criação artística, ou dela mesmo troçara, nomeando, em carta de 1912, um quadro intitulado W.C., que, na opinião citada do autor, do pintor, só 10 pessoas do mundo podiam não só compreender, como ver. 2 outras obras suas, intituladas Portugal e Ruído num Quarto Sem Móveis. Seria esse quadro objeto de uma paródia feita ao pintor numa crónica para a revista Lisboeta de Teatro, no seu número de março de 13, em texto sobre o cubismo nacional de um tal jornalista Eduardo de Freitas, que anunciava a sua exibição com escândalo no Salão dos Independentes des Indépendants, em Paris, e reproduzindo um quadro realmente de Picabia. Blague ofensiva que o comportamento polémico e antipático ou intolerável de Santa Rita dava razões e originava mais relações com os poucos imigrados na vida artística local, que um deles, Diogo Macedo, haveria de descrever saborosamente em 1930 nas suas memórias do 14 Cité Falière. Como já em 21, no Diário de Lisboa, ele faria de vários companheiros, o Benzo, o Smith, o Basto, o Solcado Amadeu, ainda impressionista e caricaturista, mas que, se a morte não tivesse levado, seria hoje o maior pintor português, Amadeu. E de Modigliani também ele fala que, porque foi Modigliani que o levou a ouvir a conferência de Marinetti, e foi ali, na conferência de Marinetti, que ele, Diogo Macedo, pela única vez, fala em Santa Rita. Em 42, Macedo voltaria a falar no pintor,
numa panorâmica ordenada, a primeira de todas, dos primórdios do nosso modernismo, na revista Aventura. Em Lisboa, o caso Orfeu levantou escândalo jornalístico, politicamente assanhado por Pessoa, como sabemos. É verdade que logo arrependido, como todos os seus amigos, menos Santa Rita, que assolou Raul Leal, o mais sincero de todos eles. Mas foi o pintor o alvo preferido nas colunas do Século Cómico de 8 de julho, num desenho de Stuart Carvalhais e numa poesia trocista de Melmiro, a Cássio de Paiva, pseudónimo da Cássio de Paiva, um gazetista apreciado, que punha em foco, imitando versos do Sá Carneiro, de invenção tipográfica, Santa Rita, Rita Santa, Pó Pó, Lané, Dalecu, caricaturado por isso mesmo. 89 artigos ou alusões ao Orfeu ficaram registados nas colagens de um caderno recolhido no espólio de Fernando Pessoa, na Biblioteca Nacional, mas Orfeu chegou ao Teatro da Revista também, ainda em 1915, no então Éden, dos restauradores, com Satanás no Diaba 4, endoidecer por ter lido a revista. Orfeu número 3 não houve, só provas tipográficas de algumas páginas, recuperadas em edição em 1983. Santa Rita não levou avante o seu projeto, que afligia Sá Carneiro e Pessoa protelava evasivamente em suas correspondências, ele que também lhe dedicara no Orfeu a sua ode marítima. Mas o pintor continuara a agir no minúsculo meio, que era o do Chiado, que a exposição de Amadeu, anunciada como futurista, embora de modo algum fosse em suas ombras, a 2 passos, no calhariz da Liga Naval, agitara em dezembro de 16, então com a benção batismal de Almada Negreira. Amadeu deveria ter sido o artista destacado em ortestes correspondentes no número 3 da revista de Sá Carneiro, mas não, certamente, no Orfeu que fosse ou tivesse podido ser de Santa Rita. E uma grave altercação entre os dois pintores se registrou então na Brasileira, em vias de facto de que o frágil Santa Rita saiu agredido por Amadeu, robusto e exasperado pelas suas provocações habituais, ou que consta no anedotário desta brevíssima época. Se então Santa Rita, em 1915, projetou realizar 3 conferências futuristas na cola da sua participação do Orfeu, o facto é conhecido, eu passo adiante, na verdade é que em abril de 16, a revista monárquica extremista A Ideia Nacional, dirigida por Homem Cristo Filho, um polemista que viria a pretender ter carreira no fascismo italiano depois de começar a tê-la com o pseudonismo em 18, apesar da colaboração que recebia de Almada, como de Soares, Barradas e Stuart, e da direção artística de Pacheco, ele atacara os futuristas, fautores da desordem e da revolução, novos arautos da anarquia, sem fé nem pátria, que mereciam ser corridos à gargalhada, senão a chicote, quando insolentes e perigosos. O que lhe valeu uma resposta prudente de Santa Rita a garantir o caráter absolutamente nacionalista da sua doutrina e o seu caráter absolutamente anti-anárquico. Ele que, na sua vida de trabalho artístico, de esforço constante e consciente, todos de anos para cá, adentro do futurismo, afirmava: futurista declarado em Portugal, há um que sou eu. Mas logo depois Almada Negreiros havia de publicar o texto mais escandaloso de todo o processo do futurismo nacional, pela personalidade oficiosa que punha em cena o dramaturgo, poeta e cronista Júlio Dantas, que estreou em outubro, no Dona Maria, uma peça Soror Mariana, no seu jeito e talento tardo-romântico, talento de coisinhas, escreveu Fialho de Almeida, do autor, devidamente aplaudida, mas pateada por Almada na sala, o que fez e prestar contas à esquadra vizinha, Almada, que já aliás criticara o Dantas na revista Teatro 2 anos antes, o que anda esquecido.
Depois dessa consequência policial, chegado a casa, na mesma noite, Almada redigiu o famigerado Manifesto Anti-Dantas e Prostense, opúsculo que, por informação de uma carta sua a Sónia Delaunay, só terá sido publicado em maio de 16, numa edição logo comprada, em atacado, pelo visado e que, circulando reduzidamente, ficou espécie bibliográfica raríssima, mas com larga e com mitológica extensão. Morro Dantas, pum! Ficou na memória literária pelos anos fora e até hoje, quando se comemora o seu centenário. Não do Dantas, mas do Orfeu. Menos a peça torçada no texto era o seu autor que interessava a Almada e a todos os de Orfeu, porquanto Dantas, que produzira a tese de formatura em medicina com um estudo sobre os pintores e poetas internados no Hospital Psiquiátrico de Rilhafoles, pela sua especialização, se achava apto a classificar paranoicos os poetas de Orfeu, e certamente o artista Santa Rita, seu parceiro, embora não mencionasse, e cronicara nesse sentido na Ilustração Portuguesa, magazine toda a burguesia, pequena burguesia nacional, a que o diário A Capital dava eco. Em 28 de junho, poetas de Rilhafoles eram eles todos, e já o famoso e popular comediógrafo André Brun lá se divertira com a opinião semelhante em março. Assim é o microscópico mundo cultural lisboeta, nestes anos de 15 e 16, mais Orfeu II, menos Orfeu III, com um malogrado salão de arte moderna que Zé Pacheco congeminara e uma galeria de artes que ele levou avante um espaço habitual do Salão Bobona, ali ao Chiado, logo pelo vulgo apelidado, sem razão, de Salão dos Futuristas. E, é claro, a exposição de Amadeu, ao fim do ano, com o novo manifesto da Almada, esse a favor do seu jovem amigo, quando, tendo sido consagrado no Salão da Primavera da Sociedade de Belas Artes, o fado de Malhoa, no fim do ano de 17, saiu à rua o Portugal futurista, logo apreendido, diz-se, à porta da tipografia, pela censura do governo democrático, que estava nesse mesmo momento a ser despejado pela Revolução Militar de Sidónio Pais. A revista era naturalmente alheia à movimentação política, se bem que ela se gabasse de absolutamente nacionalista, pela pena de Santa Rita, e um prospecto tivesse anunciado a publicação com 3 palavras: Monarquia, República, Portugal, as 2 primeiras barradas a vermelho. E, no seu interior, os ultimátumos de Almada e Pessoa Álvares de Campos manifestassem ideias, opções e críticas contra a política corrente que o Presidente Rei, Sidónio, assim glorificado por Pessoa, ia arredar ditatorialmente. Almada atribuiria à apreensão da revista a palavrões escamados que ele empregara no seu admirável texto de Saltimancos, mas outras responsabilidades haveria que invocar para o acontecido no meio da grande confusão daqueles dias tumultuosos que, aliás, e em sentido contrário, e pior, de mortos e feridos, respondia aos da Revolução do 14 de maio de 1915, que inspirara o poema Canção do Ódio à Almada, destinado precisamente ao número 3 de Orfeu e ficar inédito. Portugal Futurista veio 2 anos e meio depois, com a exposição de Amadeu e o manifesto anti-Dantas do Almada pelo meio, mas, sobretudo, numa tumultuosa apresentação do futurismo ao povo português. Palavras de Almada, na tarde de 4 de abril de 17, no Teatro República, os São Luís, sob a designação de Primeira Conferência Futurista, da responsabilidade de Almada, mas encenada, digamos, maniganciada por Santa Rita, presente na sala, numa frisa, e dali animando e ordenando, increpando, escreve Diogo de Macedo, o espetáculo Sua Eminência Grise, que ao lado do palco apresentou e terá sido recebido por uma ovação unânime. É Almada quem escreve, já se descrevendo a si próprio, recebido por uma espontânea e tremenda pateada, seguida por uma calorosíssima salva de palmas que ele cortou com um gesto. Uma fotografia de uma mostra vestido com um fato de macaco de corte colonesco que passou à posteridade.
As coisas passaram-se mais ou menos assim, numa sala meio cheia de curiosos dos cafés do Chiado e da Baixa e alguns estudantes, e com uma popular e vistosa mundana negra, ao que parece, contratada para o efeito. O Diário Capital, que já perseguirá o Orfeu, nas suas colunas, dedicou uma crónica faceciosa à sessão, crónica anónima, mas atenta a todas as anedotas que se produziram no seu decurso, tal como os organizadores desejavam para marcar o evento. E, nesse sentido, Almada agradeceu à redação, felicitando também e de uma só vez o público de Lisboa pela brilhante apoteose de que ele tinha sido alvo, e também pelas extraordinárias aptidões futuristas que esse povo português manifestara, que revelara ter entendido a intervenção. E Almada anunciava já uma nova sessão, espetáculo prático e positivo de futurismo, em que se resolviam à vista do público as energias mais assombrosamente cerebrais e as mais fisicamente recorde, e que contaria, numa segunda parte, uma comédia futurista em que participariam interseccionistamente os melhores números de variedades que se encontravam em Lisboa e ainda outros elementos espontaneamente civis. A tal anúncio, a imprensa torcista acrescentou uma tourada e um filme, ao mesmo tempo que a ilustração portuguesa chamava Doidos Varridos e Desequilibrados Cerebrais, pela pena do tal Acácio de Paiva, que já trouxera Santa Rita 2 anos antes. E a Almada chamava isso, a Almada e a todo o grupo, com um destaque muito especial e anónimo de uma paródia da Conferência de Almada no século cómico. Isso mesmo pretendia Almada Negreiros e, sobretudo, no caso, Santa Rita, que preparava o seu futuro de guru do futurismo em Portugal, que a sua revista Portugal Futurista havia de consagrar meses depois. Tudo isto anda descrito e repetido por mim e por outros no quadro do modernismo português em letras e artes. Célebres de um lado, as letras, mais tarde as de outro, as artes, no ciclo mais estricto da sua polémica. Deu a Amadeu de Sousa Cardoso, mas só em meados dos anos 1950, por descuido da geração que lhe sucedeu e António Ferro protegeu, o lugar cimeiro que a história conta de David, mas deixou na penumbra, mais ou menos lendária, Santa Rita Pintor, o herói do Portugal futurista. A revista vinha a seu tempo, ano e meio após a falência de Orfeu, e seguindo-se a outras duas, também efêmeras em Lisboa, o Exílio e Centauro, de abril e outubro, ficamos no número 1. E só um dos colaboradores do Orfeu apareceu em ambas, o Fernando Pessoa, e os outros eram variados no Exílio, aliás dirigido por um irmão de Santa Rita, em mais relações fraternas, o poeta mais ou menos decadentista e mundano Augusto Santa Rita, considerado, aliás, modernista por António Ferro em 1929, e que viria a ter nome conhecido, justamente conhecido em literatura infantil. A Centauro, dirigida por Luís Montalvor, do grupo do Orfeu, que lhe deu também Pessanha e Raul Leal. Mas, em fato, um jovem pintor de 20 anos, com bens de fortuna, Carlos Filipe Porfírio, fez publicar, desde 1917, nos seus princípios, um jornal Heraldo, poesias de intenção futurista, algo provincianas, mas também transcrever o poema litoral, o grande poema litoral de Almada Negreiros, ao mesmo tempo que hesitava na pintura que ele próprio queria fazer. Subindo a Lisboa, ele se ligou a Santa Rita para ter a sua revista editada, pondo nominalmente na direção. Portugal Futurista, bem entendido. Porfírio seria expressionista, pintor expressionista em 1922, numa pequena exposição, depois pintor decorador em Paris até 1939 e ainda em 1945 e 1949, regressado a Portugal, ele pôde realizar 2 longas metragens pretenciosas inteiramente nulas, Sonho de Amor e Um Grito na Noite, que só em Cinemateca se pode ver, felizmente. No Portugal Futurista de Santa Rita, ele terá sido apenas uma vítima inocente, como entenderia Sá Carneiro, entretanto suicidado em Paris, vítima de si próprio. Santa Rita, no seu meio familiar de boa burguesia,
pai funcionário e poeta amador, irmão também, como vimos, e avô materno e padrinho, conselheiro e par do reino, chamado Cao da Costa, fizera bem classificada pintura nas Belas Artes de Lisboa, fora e deixara seu bolseiro em Paris, como se viu, mas de lá, logo em janeiro de 1911, ele mandou, como prova de trabalho, uma cópia da Olympia de Manet, que não deixou boa impressão no júri, como o júri diz, ele que se formara na sua tese de Lisboa com o Édipo e Antígona de boa aprovação académica. E foi José de Figueiredo, que ia a seguir ser diretor do Museu de Arte Antiga, quem diretamente lhe censurou a má ideia que tivera em copiar tal quadro, a Olympia de Manet, na qual há quem entenda ter começado a pintura moderna no Ocidente. A obra pode ver-se numa sala na Academia Nacional de Belas Artes, muito simplesmente, de que José de Figueiredo seria, em 1935, presidente inaugural na sua restauração, mas só muito depois do falecimento do pintor, entenda-se. A camaradagem, nesta altura em Paris, com Manuel Jardim, como sabemos, ambos teriam sido influenciados pela criação manetiana, que Jardim havia de assumir como o melhor destino da sua própria e malograda pintura, mas aqui interessa avaliar o entendimento de Santa Rita logo em fim de 1910, após Édipos e Antígonas escolares, de uma nova situação da pintura, antes de ele próprio mergulhar no labirinto parisiense que, em 1912, lhe seria almejadamente futurista. A cópia de Santa Rita, realizada com suficiência técnica e entendimento do problema pictural posto, no acordo tonal, nos aplás, no banal, para além do escândalo da imagem clássica, colocada em termos de vivência moderna, baudelairiana, como se diria, mas não em Lisboa. É, como se sabe, das raras obras de Santa Rita que existem, pois, ao morrer, em 18, ele pediu à família que tudo destruísse, e mesmo antes, já antes, ao seu amigo Saavedra Machado, que o contou publicamente. Diante de Olímpia, porém, existe um Orfeu no Inferno, de cerca de 1907, espécie de brincadeira escolar largamente puxado, com caricaturas dos professores de Lisboa, que cerca de 1917 ele ainda vendeu ao seu amigo Alberto Monsaraz, que durante muito tempo o conservou e é hoje curiosidade por demais valorizada. Mas de 1912 resta outro quadro no Museu do Chiado que tem especial importância na história da pintura moderna portuguesa. Não assinado e datado no verso de 1910 por mão que não será do pintor, esta cabeça cubo-futurista tem sofrido de justa discussão crítica por alguma similitude com pinturas de Savarini, com quem Santa Rita terá tido proximidade em Paris, e ficando como um ícone poético, polémico da modernidade num país que não podia tê-la. Pintura primeira da sua espécie. Assim escrevi, e repito, contando bem os passos cronológicos de Amadeu de Sousa Cardoso, que em 1912, data mais provável da tela de Santa Rita, ainda não assumira a posição criativa original, cubista sim e órfica, nunca definitivamente definida de futurista, que admiravelmente explodiria na série das últimas pinturas de 1916-17, aqui, ali atrás, na Fundação Gulbenkian. Esta agressiva cabeça de ave, máscara africana nos seus bicos, olhos incubados no movimento elíptico do desenho, uma espécie de vórtice que só dois planos, por similitude cubistas, interrompem e um sinal de ouvido em caixa de violino pontua, foram de propósito formal ou antropomórfico. Esta pintura, no seu jogo de volumes e grafismos, é uma peça notável nos anos 10 europeus e uma peça única na pintura portuguesa. Não esqueçamos nunca. Peça milagrosa, acrescento agora ao que escrevi, considerado o quadro moroso em que ela pode desenrolar-se nos anos 10, que em 1918 se acabaram com a morte de Santa Rita e de Amadeu a poucos meses de distância.
No Portugal futurista foram reproduzidas 4 obras de Santa Rita, mas não esta, e perguntar-se-á porquê na sua estratégia de carreira. Vemos lá o Orfeu dos Infernos, com um comentário laudatório inconsequente, em que se fala de fisionomia mefistofélica, que o pintor certamente aprovou ou fez redigir, perspectiva dinâmica de um quarto ao acordar, datado de 1912, cabeça igual a linha menos força, complementarismo orgânico de 13 e abstração congênita intuitiva de 15. Se a primeira obedece a um sistema futurista ortodoxo de dinamização espacial, em que as ondas de vibração dos objetos têm um tratamento de origem cubista, escrevi em 74, as outras 2 peças inscrevem-se no tempo entre ou depois das obras que tinham sido reproduzidas no Orfeu e que vamos ver, e numa situação que no Portugal futurista tinha sido definitivamente assumida. Para Santa Rita era num extremo limite das suas forças criativas e físicas também, que pouco mais ele duraria até abril do ano seguinte, já em estado gravíssimo de saúde, como Manuel Jardim escreveu, informado pelo professor Viena. Mas a via de colaboração de Santa Rita no Portugal futurista foi outra e indireta, quer pelo seu retrato fotográfico de página inteira, quase a abrir a revista, convenientemente encenado, quer por 2 textos que se lhe referiam e que vamos ver, de Betancourt Rabelo e de Raul Leal, que no Orfeu publicaram um alucinado texto, ateliê, novela vertígica, como que predisposto para o que da arte de Santa Rita havia de entender. E fora no número 2 da revista de Sá Carneiro que o poeta tivera a primeira entrada em cena como anunciada colaboração especial do futurista Santa Rita Pintor em fotogravuras de 4 aos terços duplos, na medida em que se dobravam a sua dimensão de papel couché nos cadernos do volume. São datados de Paris, anos 1912, 1913, 2 deles, e 1914, realizados em desenho a carvão ou traço de guache branco e com técnica cubista nos papier collés. Os originais desapareceram em incalculável perda do património artístico português, porque se trata de 4 peças, se não fundamentais, porque nada a fundamentaram ou teriam podido fundamentar em Portugal, de extrema originalidade no quadro europeu do futurismo, que delas não tomou conhecimento historiográfico ou estético nas mais autorizadas e mesmo mais recentes pesquisas sobre o grande movimento italiano. Ignorado, para sempre, pergunto, Santa Rita Pintor, eu teria sido o único historiador deste período dos anos 10 a assinalar-lhe a presença, em 87, numa história da arte ocidental, tentada para além das grandes vias culturais em que ela tem sido estabelecida na lei dos centros maiores de produção e da sua pesquisa universitária e da sua indústria editorial. Evoquemos primeiramente, como Santa Rita evidentemente desejava, em atitude provocatória, os títulos destes trabalhos que ultrapassam, em proposição ou formulação teórica, embora inspirados em teses de Boccioni, o quadro estético do futurismo italiano. De composição dinâmica, síntese geometral, com penetração estática, designam atuações ou reflexões plásticas em situações alegadas, respectivamente, de interseccionismo plástico, sensibilidade radiográfica ou litográfica ou mecânica, com que dificilmente podemos distinguir no exame das próprias obras, devendo, porém, entender-se que, como já escrevi, que se trata de uma atitude conceptual, que ainda assim se não nomeava. A decomposição dinâmica, declarada na peça 12, é o de uma mesa adicionada com o sinal mais a estilo de movimento, e a obra deixa perceber, em planos geometricamente sobrepostos, a mesa modelo desfeita. Porque a fez Santa Rita reproduzir após as outras 3 obras, quando a sua leitura formal e a sua datação a situam à cabeça do discurso histórico proposto. Trata-se, na sua realidade, de uma proposta demonstrativa de interseccionismo plástico, enquanto as outras 3 peças, dadas com demonstrações de sensibilidades provocadas gráfico ou mecanicamente, se referem a cabeças modelo.
estudo científico de cabeça, marcado com insistência no fator luz pelo aparelho ocular, mais sobreposição dinâmica visual, mais reflexos de ambiente que se multiplicam x pela luz, e é a primeira reprodução de 1914, ou no seu interior compenetrado, identificado, idêntico com o seu complementarismo congénito absoluto, e tem sido a mais reproduzida por facilidade de identificação formal, ou sua síntese geometral multiplicada por infinito plástico de ambiente e transcendentalismo físico de 1913. Bom, não vou insistir na descrição destas peças porque há que vê-las, há que olhá-las, e elas estão reproduzidas na revista Portugal Futurista, na revista Orfeu e na reedição da revista Orfeu também, e portanto está ao alcance de todo o nosso conhecimento, e são as únicas provas que existem das referidas peças, malgrado a sua enorme importância. Mas no Portugal Futurista, Santa Rita Pintor sobretudo contava, depois do seu retrato que vimos, o artigo de Betancourt Rebelo, aliás, Rebelo de Betancourt, que, sob a sua simples denominação assumida de Santa Rita Pintor, em 6 notas de 1 a 6, estabeleciam a sua hagiografia. Começava o artista por nos surpreender pela sua sensibilidade beduínica, antena de sensibilidade universal, passava a ser declarado um dominador em sua emoção à serenidade, e depois artista que o gênio da época produziu, o seu espírito de adivinhão latino, como ele próprio se define, é como um búzio em que a intuição ressoa. Depois ainda é dito personalidade complexa, na sua arte nos dá uma interpretação emocional e filosófica dos objetos, a configuração abstrata e harmoniosa que lhe é própria. A seguir, assegura-se que a sua vida de pintor sem se desenvolver numa evolução contínua, como as metamorfoses do bicho da seda, e as raças, afirmando-se pelos génios que contém. Portugal é uma raça. Portugal é uma raça porque deu a esta época um representante, Santa Rita Pintor. Assim, ele traz consigo a coragem e o orgulho de uma raça, em conclusão final da última nota, garantindo-nos na terceira, em seu fim, que nele o futuro é já presente. Assim, de ponto em ponto, a imagem de Santa Rita se afina, espírito renovador, genial temperamento, ele fez-se vertigem perante a vertigem, mas domina a vertigem, é o iluminado que se afirma, que eletriza e atrai e convulsiona a vida, e tão forte era o seu pensamento e o seu espírito europeu, de homem moderno, que um dia ele rompeu e inutilizou a forma, e seria, no ponto 4 da prosa, a sua arte, um lirismo geométrico em desejada definição. O signatário destas 2 páginas destacadas em tipografia era um jovem e sossegado poeta açoriano de odes e canções publicados em voluminhos e que viera à capital e apresentado por Carlos Porfírio no Café Martinho, o Martinho do Teatro Nacional, ao lado do Teatro Nacional, a Santa Rita. Logo por ele foi convidado para redator em chefe da sua revista, que nos ia pôr em contacto com a Europa. Não foi redator e chefe, nem editor responsável, posto atribuída a um anónimo, se existente, C. Ferreira, e, mais tarde, em 1928, ele recordaria num livro de crónicas e memórias, O Mundo das Imagens, o fascínio sofrido, tal como, e principalmente, conta ele, o sofreu Almada Negreiros. Depois ainda, em 1929, o Betancourt lançaria um magazine medíocre que ficou no primeiro número, chamado Lisboa Galante, sem mais notícia até morrer em 69. O autor de outro texto consagrado da revista era Raul Leal. Divagation outre-philosophique, vertige à propos de l'œuvre géniale de Santa Rita Pintor, abstraction congénitale intuitive, matière force, e refere-se à obra que vimos mal reproduzida na revista, La Suprême Réalisation du Futurisme. Era l'abstraction futuriste que o autor declarava alcançada nesta obra. Santa Rita concebeu em síntese
a irrealização integral de toda a teoria futurista sobre a vida. Raul Leal teria correspondência com o próprio Marinetti, a que ele queria converter às suas próprias teorias mais teosofistas a certa altura. 39 vezes a palavra vertige é avançada neste breve texto de 2 páginas, redigido em excelente francês, que o vertiginismo está para além do que mais o futurismo pode dar, concebendo então perfeitamente o concret en abstrait, vertige, où il n'a rien de physique. Et Santa Rita est un futuriste outré. Son génie est la quintessence du génie futuriste. Raul Leal, que em 1924 se ocuparia também da luxuriosa loucura de Deus em Mário Eloy, falando do seu ultrafuturismo, e que já está estudada, ainda nos anos 50, 1950, ele se debruçaria sobre o realismo em convívio com Mário Cesarini. Foi o único dos grandes do Orfeu a ter, na altura, voz significativa a favor de Santa Rita, numa admiração sincera e fascinada que ainda 40 anos mais tarde se manifestará em artigos da revista Tempo Presente, em 59, a insistir na ética pessoal e dignificadora do seu grande amigo e admirável artista. E pouco depois, na mesma publicação, Raul Leal revelará uma magna obra que Santa Rita então sonhava, o Pepão. Tratar-se-ia de grandes pinturas a fresco no Mosteiro dos Jerónimos, desenhos coloridos e informes que dessem imediatamente a forte impressão alucinatória desse mundo astral, apavorante, expresso e abstrato, que evocassem o mundo abismicamente espectral que perturbava exaltadamente as imaginações delirantes dos nossos antigos navegadores. Estamos antes do 18, estamos 16 ou 17, na conjuminação desta grande obra de que Raul Leal, muito mais tarde, teria guardado a lembrança. No mês seguinte à sua desaparição, um soberbo sonho pictural, Santa Rita levou-o consigo ao morrer, logo 3 meses depois do Portugal futurista. Serão febres de África, senhor doutor. O senhor Santa Rita está em África, acudiu o médico desesperado com o complexo quadro clínico do moribundo. Não, nunca lá fui. E foi a última anedota que sobre Santa Rita correu em Lisboa. No mês seguinte, à sua desaparição, para ser publicado num in memoriam de um só autor, logo em 19, outro modesto publicista, seu amigo, poeta, ficcionista, crítico e cronista, meio simbolista de rezas e espumas de sarcasmo, a Esmeralda da Nero, publicada em 1915, e funcionário colonial de emprego contrariado, Carlos Parreira, que Santa Rita dizia ser o único gênio que ele conhecia, escreveu sentidas palavras da maior admiração. O pintor era para ele lembrado como o representante legítimo dessas espécies de exilados, sempre feridos pelo gume das coisas circundantes, sobrepassando uma atmosfera de abstração e desdéns, figura gracilmente exangue de fim de raça, voz de hemoptise, fronte de um palor de camélia, de gestos inquietos e estridentes, alguém que, nos domínios da emoção e do pensamento, os fados sagraram um grande senhor. E como tal, figura negra de espectro, meio Hamlet, meio espantalho, que outra testemunha da época, um tal Rui de Aragão, o veio a descrever, mais tarde, na revista Aventura, nos anos 1940, onde Santa Rita aparece num autorretrato desenhado, da cabeça afilada, duplamente traçada, cabeleira farta, porta de dandy. Todas estas prosas circunstanciais de santificação valem o que valem de emoção e estilo de época que não podia ser futurista nem decadentista. Que não podia ser futurista num decadentismo
que lhe fora ponto de passagem do século XIX, que se terminava sem saber como, num Portugal procurando salvações, não só políticas, e mergulhado numa guerra alheia para salvar as colónias mais ou menos próprias. Uma guerra higiene o mundo para manifestos sem consequências, a não ser, dramática e miseravelmente, para os lapuzes do corpo expedicionário, malda das trincheiras, carne de canhões, joões ratões sacrificados. Nanja para os poetas futuristas que manifestavam, sem darem corpo ao manifesto, nem voluntariado à incorporação, fossem eles quais fossem, geniais, como pessoas, Almadas, Amadeus. Não, porém, a fraca figura de Santa Rita que, numa anedota que também corria, não tinha corpo, era só fato. E, para além dos textos geológicos ou publicados e sem leitores, e que temos que achar francamente medíocres da literatura, Raul e à parte, bem entendido, as anedotas foi o que restou do Guilherme Pobre, cuja obra, jamais exposta individual ou coletivamente, a seu derradeiro pedido foi destruído pela família. Derradeira atitude também de alta legendificação, mas também, certamente, de insatisfação, se não de dúvida, quanto ao que pudera realizar. Em 1965, no centenário de Orfeu, Almada Negreiros publicou Memórias e Comentários e nele coube a lembrança breve de Santa Rita, um dos mais extraordinários espíritos que conheci em toda a minha vida, vendo em ele ser só espírito, afinal, a sua genial coerência. E Almada acrescentou que cortou relações pessoais com quem se bastava com a notoriedade de andar por aí a brilhar com histórias do Santa Rita, provocando gargalhadas e ignorar do magistral que nessas mesmas histórias estropiadas ainda existia. Porque tinha sido com ele, Santa Rita, e com Amadeu, que Almada fizera juramento de estudarem os painéis de Nuno Gonçalves, rapando então à navalha os cabelos como selo do nosso pacto. Assim se esboçou, não pode saber-se com que grau de consciência dos outros dois compassos, o que viria a ser o leitmotiv da criação almadina. Não foi diretamente Santa Rita é a última folha. A segunda, eu próprio fiquei admirado já ser a última folha. Não foi diretamente Santa Rita que Almada teve que falar, ele que lhe dedicará, e a Amadeu, a conferência sobre o modernismo realizada em 1926, mas em seu nome o fez quando, em 1932, à vinda de Marinette a Lisboa, académico do fascio italiano, trazido por António Ferro, então a preparar-se para o secretariado da Propaganda Nacional, que a sua proposta de política de espírito, em habilidades do seu programa pessoalíssimo. Palavras do Almada, veementemente protestou, Almada, nas colunas do Diário de Lisboa, contra o ameno sarau mundano, para deleite dos pompiers nossos amigos, realizado ante os três mais categorizados inimigos do futurismo em Portugal, e que eram, além do António Ferro, que trouxeram o Marinette, e que foi editor menor do Orfeu, e de Adeis Barbudos, presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes, é um considerado arquiteto, onde a sessão teve lugar, e também, academicamente, Júlio Dantas, o fantasma de 1915. Em nome dos nomes heróicos do futurismo português, aspas, Almada Negreiros falou então. Estamos em 1932. 20 anos depois do centenário de Orfeu e 50 anos depois do episódio Marinette, alguém, um jovem José António de Sampaio, que não conheço, nas páginas da revista portuense Nova Renascença, em 83, chamou a atenção para Santa Rita
num artigo bem informado no seu entusiasmo e que provocou reação imediata de João Gaspar Simões no Comércio do Porto, de 3 de março de 83, que, achando ser pecha dos portugueses exaltarem o valor dos que pouco ou nada fazem, para, assim, pôr em xeque o valor dos que muito realizam, recusou reabilitação dessa espécie de símbolo clonesco no modernismo órfico que representa um dos maiores vícios da mentalidade nacional, a inércia. Desde Santa Rita, que nada derrogou além de um fabulário anedótico e cuja obra nada representa, nada é. Não será, com certeza, a última manifestação de um desentendimento crítico fundamental que, na pena de quem se assumia como a revista Presença, nós, a Presença, escreveu em 1935, na altura, a publicação de referência crítica do modernismo da geração anterior tem particular gravidade. No mesmo momento em que Fernando Pessoa, nas páginas do lado da revista Sudoeste de Almada Negreiros, assinava como nós os de Orfeu, entre os quais Santa Rita não é mencionado, para ele a alta sensibilidade moderna, inteligentíssimo e muito pitoresco do convívio havido em Lisboa, 1915. Quando a Santa Rita escreveu, em 21 de setembro, Orfeu não... Perdão, quando ele próprio Fernando Pessoa, está certo, escreveu a Santa Rita em 21 de setembro de 1915, Orfeu não acabou. Orfeu não pode acabar. Tratava-se de surgir outra vez à superfície, mais adiante. Infelizmente não temos tempo para perguntas, não? Dionísio, eu agradeço demais as duas falas incríveis e queria chamar. Tem um recado, não tem? Tem uma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que temos espaço para uma. Sim. O microfone, por favor. Não tem microfone? Será que... Falar alto. Não estava previsto. Então, quem sabe falando alto? Não sei se dá para ouvir. Não sei se dá para me ouvirem. Sim. Bem, eu antes de mais queria reaplaudir a extraordinária conferência do professor e tenho uma declaração de interesses. Eu sou familiar, portanto sou sobrinho, neto, portanto, de Santa Rita Pintor, e toda a minha vida ouvi familiares falarem sobre... Muito obrigado. E também sobre os percursos todos que o Guilherme Santa Rita foi fazendo desde muito novo até à sua morte, realmente muito novo, com 28 anos. Eu teria imensas perguntas para fazer ao professor José Augusto França, como é óbvio, apesar de também eu próprio, enquanto também arquiteto e professor de História da Arte, também me ter debruçado muito sobre a vida e a obra, não só de Santa Rita, mas de todos os retoristas e modernistas, como é óbvio. Mas vou tentar ser o mais sintético possível em relação àquilo que pessoalmente acho mais interessante. Eu sempre ouvi a minha avó, que era a irmã mais nova de 7 irmãos, em que ele era o segundo, a minha avó era o número 7, e que tinha uma diferença de idade relativamente grande, portanto 13 anos. Portanto, a minha avó ainda era bastante nova
quando ele morreu, mas sempre percebi na família, era eu miúdo, que havia uma grande dificuldade em arrancar qualquer coisa às minhas tias-avós e até, inclusivamente, à minha mãe, que ainda é viva, e à minha tia. Porquê? Porque a figura do meu tio-avô, Guilherme Santa Rita, era uma figura que tinha ficado completamente marcada no tempo por ser um excêntrico, uma figura que, inclusivamente, se falava nos anos 20, nos anos 30, ainda se falava nisso, que tinha, por e simplesmente, aterrorizado o Chiado e a vida noturna de Lisboa. Portanto, era um personagem quase maldito dentro da própria família, o que não deixa de ser muito curioso. Apesar disso, consegui arrancar com muita dificuldade muitas histórias, que agora obviamente não vou aqui contar, e que não são conhecidas sobre a vida dele, sobretudo sobre a vida dele. As perguntas que eu gostaria de fazer, se fosse possível, e muito brevemente, ao professor José Augusto de França, são duas. Uma, se por acaso alguma vez falou com o mestre Almada sobre o Guilherme Santa Rita, e se dessas conversas surgiram alguns dados para a palestra que fez e para aquilo que escreveu, e que eu já li, como é óbvio, e sabendo nós que eles foram uma dupla de uma cumplicidade extraordinária, embora o Almada tivesse menos 4 anos que Santa Rita. Por outro lado, o Almada, enquanto futurista, foi tudo menos pintor, menos artista plástico. Ele foi poeta, foi dançarino, bailarino, foi boxeiro, foi tudo quanto há, mas era uma espécie de sombra permanente de Santa Rita pintor. E em que medida é que o convívio da Almada com Santa Rita depois se traduz na sua obra pós-mortem em relação a Guilherme Santa Rita? Esta é uma das perguntas. De que maneira é que Almada foi influenciado na sua obra? E a outra é porquê entre Santa Rita e Amadeu, que tinham praticamente a mesma idade, a diferença de um ano, e morreram precisamente ambos com a mesma idade, 28 anos, em 1918, tendo estado em Paris precisamente na mesma altura. Eu devo dizer que percorri todos os caminhos em Paris já várias vezes por onde ele passou, Santa Rita, desde o Hotel de Suez, a Cité Falgueira, etc. Andei na Beaux-Arts de Paris a tentar descobrir alguma coisa, nunca consegui descobrir nada. Porquê é que eles têm dois caminhos tão diferentes? Porquê é que, eu não sei até quanto é que eles terão tido algum tipo de relação pessoal e artística, mas depois, porquê é que têm caminhos tão diferentes? Eu sei que o Robert Delaunay, sobretudo, influenciou bastante, e a Sónia Delaunay depois vieram viver para Portugal, mas que influenciaram imenso. Será só a distância geográfica entre Manhufe e Lisboa, no pós-guerra? Ou que razões é que poderão existir para serem duas figuras do mesmo tempo e com percursos tão diferentes? E ficava por aqui, peço desculpa por me ter alongado. À primeira pergunta, convivi muito com o Almada Negreiros, mas convivi também com os outros companheiros de geração dele, o Diogo de Macedo, o Eduardo Viana, o Jorge Barradas. Todos eles, o Viana e o Barradas, não acreditavam muito naquele louco que era o Santa Rita Pintor, que era conhecido, como em Lisboa. Na Lisboa Chiado toda a gente se conhecia, mas não tinha não lhe dava um grande crédito. Diogo Macedo, que era muito mais culto, muito mais informado, tinha as suas dúvidas de megalomania em relação ao Santa Rita e tinha-o conhecido e tinha-o, sendo muito amigo do Amadeu Sousa Cardoso, o Diogo, tomava partido pelo Diogo contra o Santa Rita quando andaram a jogar a pancada na Brasília do Chiado, que é um facto bem conhecido. Segundo o
o Diogo Macedo. O Diogo Macedo foi o diretor do Museu de Arte Contemporânea. Não? É tudo gente muito mais jovem que eu, façam essa justiça de pensar. Bom, o Diogo Macedo dizia-me do Santa Rita, era insuportável, e o Amadeu já não podia mais com ele, e um dia perdeu a cabeça e deu-lhe uma sova na Brasileira. De resto, havia mais pessoas que lhe queriam dar sovas, e há também umas anedotas dele. Vêm dizer que está ali uns senhores à porta que lhe queriam falar, e ele veio corajosamente à porta, quer dizer, os senhores vêm à procura do senhor Santa Rita. Pois é. Não, o Santa Rita não há, o Santa Rita é só um facto. Disse ele. Eles ficaram tão admirados que não lhe bateram e se foram embora, não é? Bom, bem, anedotas múltiplas continuam, e escreveu o Almada que tinha cortado relações com quem andava por aí a contar anedotas do Santa Rita. Quanto propriamente ao que o Almada, falámos nele só em termos de grande consideração, de grande admiração e de grande respeito pelo destino de Santa Rita, como pelo destino de Almada. De Amadeu. Almada não tomava partido entre um e outro, e tinha admiração por ambos, escreveu diretamente, francamente, e com ambos fez, eu recordei há pouco, o tal pacto de raparam o cabelo à navalha, os três, e só deixavam crescer cabelo depois de terem resolvido o grande problema, os mistérios dos painéis de Nuno Gonçalves. Bem, isso durou o tempo que durou, as semanas ou os meses, de Lisboa, 1915, 16, 17. Ou melhor, mais 16, porque em 17 o Amadeu voltou para a terra, para Amarante, e perdeu o convívio com a gente de Lisboa, mas isto marca um ponto em que os três estiveram juntos. Portanto, ainda não tinha havido zaragata entre os outros dois. A resposta mais concreta que lhe dou em relação ao Almada era a grande consideração, a grande estima que tinha sobre o Amadeu, sobre o Santa Rita. O Almada Negreiros tem um meio, como recordou, era o poeta futurista, nunca foi pintor futurista, era poeta futurista, e teve um contacto, segundo o Rabelo Betancourt, no tal livrinho de Crónicas e Memórias, o Santa Rita, no café que já não existe, à ilharga do Teatro Dona Maria II, o Martinho, no café de jornalistas e escritores, muito frequentado pelo Fiel de Almeida. Era ali que ele reunia, que tinha o seu estado, era ali que nasceu a revista Portugal Futurista, ali e não na Brasileira. Na Brasileira tinha nascido o Orfeu e ali nasceu o Portugal Futurista. Num convívio em que toda a gente se rodeava da mesa do Santa Rita, que perorava, e era, segundo diz o Betancourt, um homem extremamente fascinante, com uma capacidade de guru, de dominar os outros. E um dos dominados, segundo o Betancourt, além dele próprio, foi o Almada Negreiros. E segundo o Betancourt, o Almada Negreiros deixou de pintar, ele tinha começado a pintar por injunção do Santa Rita. O Santa Rita diz: tu és o poeta, tu escreves poesia, você escreve poesia e não está pintor. E durante muito tempo o Almada foi para Paris em 19, e é de lá que vem pintor. Isto é, esse período que vai de 17 a 19, é uma micro-história nesse período de 17 a 19, o Almada terá deixado de pintar por injunção do Santa Rita. Porque é que o Santa Rita fez isso? Vá lá saber. O Santa Rita não era, desculpa, o seu tio-avô, mas não era boa prenda também, não é? Ele era capaz de fazer rasteiras, fazer armadilhas às outras pessoas, e com a sua capacidade de domínio, capacidade psicológica de domínio, ele poderia ter-se divertido a trocar as voltas aos outros, como há muitos exemplos há. Ele quer se apoderar da revista Orfeu, quando o Sá Carneiro deixou de ter dinheiro do pai para pagar o número 3 da revista, que ficou em provas tipográficas, parte dela, ele queria assumir a revista, mas também não tinha dinheiro.
a família era rica, de certos meios, de fortuna, mas enfim, o Santa Rita não tinha o dinheiro necessário para pagar a tipografia, a saída da revista, e isso era visto com grande terror pelo Sá Carneiro, escrevendo de Paris ao Fernando Pessoa, que era o pior que podia acontecer a revista, era cair nas mãos do Santa Rita, porque a revista era do Sá Carneiro. O Sá Carneiro tinha feito aquela revista, era uma consubstancialização com a revista, como o Portugal Futurista foi a consubstancialização com o Santa Rita. São micro-meios, enfim, com todos os meios profissionais ou paraprofissionais. Há pessoas que se gostam e pessoas que não se gostam, não é? E, enfim, e muitas vezes vários golpes são permitidos, não é? O Santa Rita, pelos vistos, arranjou dinheiro do tal Carlos Porfírio, do Carlos Filipe Porfírio, que era um homem, é uma gente de dinheiro do Algarve. Eu fiz investigação sobre a fortuna dessa família Porfírio, que ainda existe lá por baixo, e veio para Lisboa. Era um pintor que queria fazer uma pintura e fazia uma má pintura, meio impressionista, sem grande interesse. Foi para Paris, foi pintor decorador, e depois acabou por fazer 2 filmes horríveis nos anos 50. Enfim, qualquer crítico de cinema ou qualquer cinéfilo sabe que foram 2 disparates totais, que ele não percebeu bem. Enfim, estafou o resto do dinheiro que tinha, mas algum tinha em 17 para pagar o Portugal Futurista, e era isso que interessava em Santa Rita, que alguém pagasse a revista. Esse alguém, a vítima, foi o Carlos Porfírio, que foi bombardeado, diretor da revista, enfim, perfeitamente sem encargo qualquer. O Santa Rita era uma manobradora. A palavra guru que se pode aplicar num caso destes, para além do gênio que tinha. E aí eu estou de acordo com o Almada, enfim, entendi bem o Almada, e percebo que o Almada lhe tenha entendido o gênio que em Lisboa dificilmente se podia entender, e que muitas vezes é confundido com mau gênio, não é? Olha, é uma pena. Temos que encerrar. As outras sessões já começaram nas outras salas, então, infelizmente, não há jeito.